Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal em que vou-me dedicar a falar de Lost Medias portuguesas. Neste primeiro vídeo vou-me dedicar exclusivamente às da TVI. Penso que toda a gente aqui está familiarizada com o conceito de Lost Media. Para quem não estiver, Lost Media é algo que já esteve ou às vezes não esteve, mas a intenção seria estar disponível para o público e por algum motivo não está. Ou porque o detentor não quer que tal conteúdo seja mais visto, ou então, por questões de direitos, etc. Ou então, noutros casos, simplesmente o conteúdo perdeu-se mesmo e a Lost Media, podendo haver às vezes gravações caseiras ou alguém próximo à produção de tal programa, de tal série, neste caso, que tenha guardado alguma coisa e tenha algo extraoficial que nem a própria, neste caso TVI, detém atualmente. TVI dos anos 90. A TVI dos anos 90 é a era que a TVI tenta renegar a todo o custo. Raras são as vezes que passam imagens de programas dos anos 90. A TVI surgiu no dia 20 de fevereiro de 1993, pertencia à Igreja Católica e tinha uma base maioritariamente católica. Não era um canal de doutrina nem de igreja, mas tinha valores e princípios e alguns toques, como, por exemplo, no fim da emissão, geralmente era sempre uma passagem da Bíblia que era lida, às vezes um padre falava. A TVI nos primeiros anos foi um fracasso autêntico de audiências e o canal estava em declínio cada vez mais, até que em 1997 José Eduardo Muniz entrou no poder da TVI e a Média Capital comprou o canal. É outra empresa que comanda a TVI, o que faz com que, penso eu, estes programas que não foram produzidos pela Média Capital sejam renegados, sejam esquecidos. Bem, vamos tentar mencionar alguns. A TVI começou com uma novela portuguesa chamada Telhados de Vidro, escrita por Rosa Lobato Faria e tendo atores bastante conhecidos no seu elenco como Sofia Grilo, Rui Luís Brás, Alexandre Leite, Tosé Martinho, Filomena Gonçalves, Carmen Santos, entre outros. Esta telenovela foi produzida pela Atlântida Studios, sendo a única novela da TVI que não foi produzida pela NBP, que hoje em dia é plural, que é uma empresa que pertence à TVI. A história da novela focava-se em dois irmãos, Viriato e Maria Clara. A ação principal focava-se na empresa Vaz Hotel, comandada por Cortesão Vaz, um homem adoentado que precisa de cuidados médicos. Só que, entretanto, uma enfermeira vem cuidar dele e descobre-se que ele pode ter outra filha que pode herdar tudo, então a Maria Clara vai tentar começar um afastamento dos potenciais herdeiros, tentando cair nas graças do patrão. Maria Clara e Viriato, o irmão louco de Maria Clara preso numa cadeira de rodas, conseguem matar o velho e tentam eliminar todas as provas que o fizeram. No decorrer da novela vai haver uma investigação para descobrir quem é que matou Cortesão Vaz e também saber com quem é que a empresa vai ficar. Você tem todo o direito de ver. De segunda à sexta-feira, Telhados de Vidro. Trapos e Companhia. Esta produção foi feita pela NBP, atual plural, portanto esta produção pertence à TVI. É uma adaptação de uma série britânica chamada Direct Trade. Não há assim muitas informações sobre esta série. Teve 54 episódios e retratava o dia-a-dia de costureiras. É uma série cómica. Cozidos à portuguesa. Esta série é original da TVI, não é adaptada. Estreou em 1993 e são pequenos sketches de humor a parodiar várias situações do dia-a-dia. No seu elenco tinha, por exemplo, Flor Bela Queiroz, Maria João Abreu, Otávio Matos, José Raposo. Não é certa a quantidade de episódios que esta série teve, nem o porquê da TVI nunca a ter reexibido. Telechoque. Telechoque é uma série da TVI de 1996 com António Melo, Guida Maria, Artur Agostinho. É semelhante a uma série mítica da RTP chamada Telerural, que consiste em dar notícias falsas como se fosse de um telejornal real. Há muito pouca informação disponível sobre esta série. Cluedo. Cluedo foi um programa série da TVI de 1995. Contava com uma parte ficcionada e gravada em série em que todos os episódios havia um homicídio. O episódio era dividido em partes que alternavam com um programa em estúdio em que convidados iam vendo o episódio, que os convidados presentes tentavam adivinhar o que é que aconteceria e o desfecho do episódio.
Foi apresentado por Rogério Samora e no seu elenco tinha Margarida Marinho, São José Lapa, Vítor Norte, entre muitos outros. Sim, Senhor Ministro. Sim, Senhor Ministro é uma série de 1997 da TVI, protagonizada por Rui Mendes, Maria João Luís. Esta série é uma adaptação da série britânica Yes Minister, que teve algum sucesso em Portugal e hoje em dia ainda é repetida ocasionalmente pela RTP Memória. A série contou com 20 episódios, não foram adaptados todos. A meu ver, é uma pena a TVI não repetir estes conteúdos, pois estaria a prestigiar o trabalho de grandes atores, alguns que já não estão entre nós, de valorizar a própria história do canal, que se confunde com a história do país. No fundo, as novelas e as séries são um retrato da altura em que foram gravadas e das mudanças socioeconómicas e culturais que o país sofreu ao longo destes 30 anos de existência do canal. Com um canal como a TV Ficção, tendo um TV Player, acho uma pena realmente não poderem aproveitar estes conteúdos e não quererem. Bon Chic. O talk show Bon Chic estreou na TV a 5 de março de 2005 e José Castelo Branco era o apresentador. O programa tinha como objetivo fornecer conselhos sobre boa etiqueta, boa imagem, bons modos de vida em sociedade e do jet set. Também incluía algumas reportagens nas quais o apresentador participava. Contudo, muita gente diz que o programa não foi efetivamente ao vivo e sim gravado. Hora da Gi. Gisela Serrano, que se popularizou no programa da SIC Masterplan, conhecido por este famoso momento. Gosto de sexo, tu não? A voltas-me a dizer que eu não gosto de sexo, dou-te assim um murro na tromba. Então dá. Então diz lá. Não gostas de sexo? Não gosto? Pouco tempo depois, Gisela Serrano foi convidada pela rival TVI a apresentar um programa em seu nome, A Hora da Gi. A Hora da Gi estreou em 2013 e foi um programa semelhante a vários que tivemos, como o Boa Tarde, as Tardes da Júlia, o Tarde da Sua, que basicamente Gisela Serrano recebia pessoas para falar dos seus problemas, das injustiças das quais eram alvo. Gisela tinha o papel de apresentadora, mediadora de conflitos, de conselheira, de amiga. O programa não teve boas audiências e teve muito poucas emissões. O talk show, incluindo, teve programas gravados que nunca foram ao ar e alguns foram transmitidos de madrugada. As Manhãs da Sofia. As Manhãs da Sofia foi um talk show apresentado pela atriz Sofia Alves. Sofia Alves estava a tentar começar uma carreira também como apresentadora e o programa da manhã naquela altura, em 2002, era dela. Era um programa com uma estrutura similar com o que temos hoje em dia, convidados, música, reportagens. A questão foi que Sofia Alves zangou-se com Teresa Guilherme, que era a produtora do programa, e abandonou o talk show sem aviso prévio, o que fez com que a TVI tivesse de criar outro programa, que também é uma Lost Media, chamado As Manhãs da TVI, em que Teresa Guilherme, de maio a julho de 2002, neste curto programa, juntamente com a atriz Rita Salema, assumiram o cargo das Manhãs da TVI, com um cenário praticamente igual ao antecessor, pois tiveram pouco tempo para poder planear esta mudança, mas já que a Sofia Alves saiu num dia e no outro o programa já tinha que estar no ar, este programa, também por ter sido muito curto, não se encontra quase registros nenhuns na internet e é uma Lost Media. E também acho que não há mal continuar a sê-lo, porque, pelo que se fala, a Rita Salema e a Teresa Guilherme, como apresentadoras de um programa diário, não resultam muito bem. Podemos beber de café? Não podemos, Temos um amor. problema com os É verdade. que nos dá de Nós manhã. somos muito Temos um parecidas. nervoso matinal. É. A agressão do Batatu. Nem me vou debruçar muito tempo sobre este assunto, porque toda a gente já sabe desta lenda urbana. O Batatu era um programa que exibia desenhos animados, era gravado num estúdio, tinha a presença de crianças, os palhaços presentes, que eram o Batatinha e a companhia. Jogavam jogos com as crianças em direto, havia telefonemas, ofereciam presentes, davam desenhos animados. Era um programa diário. Fala-se no dia 15 de março de 2002, o Batatinha e a companhia desentenderam-se e começaram a porrada em direto no estúdio, o que levou ao cancelamento do programa e, claro, à saída do episódio do ar no dia. A minha opinião pessoal, eu acho que isto não aconteceu, e se aconteceu não foi com esta gravidade toda, até porque a TVI Internacional, os imigrantes poderem ver as produções da TVI, surgiu em 2010, e por essa altura a TVI Internacional repetiu o Batatune na sua totalidade. Mas não me parece que iriam repetir o Batatune tendo esse episódio problemático aí. Também as gravações dessa exibição na TVI Internacional não existem. Só temos acesso mesmo a que isto aconteceu devido à grelha da TVI Internacional. Novelas adaptadas. É capaz do público não saber desta informação, mas quando uma novela é adaptada, ou seja, é refeita de um país estrangeiro, por exemplo, Anjo Selvagem é uma novela argentina original chamada Muñeca Brava.
ou Doce Fugitiva é uma novela argentina original chamada Cachorra. O que acontece com as novelas adaptadas é que, por mais que elas sejam fiéis ou não sejam fiéis ao seu guião original, podendo haver mudanças, mudando, por exemplo, uma personagem ser homem e depois na versão portuguesa ser uma mulher, por mais que haja essas alterações, a novela continua a pertencer ao canal original. O que acontece é que antigamente os direitos só duravam 7 anos, penso que agora está estabilizado entre os 10 e 11 anos, o que faz com que depois destes anos, este X tempo contratualmente estabelecido, as novelas não possam mais repetir e tenham que ser retiradas do TVI Player. Tivemos o caso de Del Monte recentemente, uma novela de 2013 que foi retirada, penso que em novembro, do TVI Player porque já passaram 10 anos da sua exibição. Isto significa que a TVI não pode mais exibir estas novelas? Não. Mas significa que a TVI, para poder repetir, vai ter que readquirir os direitos do formato juntamente com o canal original do país respectivo da novela, o que nem sempre é viável, porque nada garante que uma repetição de uma determinada série ou novela adaptada vá ter sucesso, por isso é um pouco um tiro no escuro. Dentre estas novelas temos algumas conhecidas por realmente serem Lost Media dos anos 2000, Coração Malandro. Coração Malandro fala sobre a história de Zé Maria Pardal, um jovem galanteador que vive na aldeia de Piódon. Zé Maria Pardal foge da aldeia depois do pai de uma das raparigas com quem se envolveu ir atrás dele furioso. Em Lisboa, com o seu charme, consegue convencer Mercedes Pacheco e a sua filha Sónia a aceitá-lo em sua casa. Lá vive Anselmo Pacheco. Na noite que Passarinho, uma alcunha de Zé Maria Pardal, se instala na casa dos Pacheco, Anselmo tem um grave ataque cardíaco ao qual não resiste e é testemunhado apenas por Zé Maria Pardal. Antes de morrer, Anselmo faz uma doação em vida, deixando tudo que tem à filha ilegítima, Paula Alvim. O problema é que as Pacheco, com a ajuda do seu advogado, Dr. Vidigal, vão tentar que Paula Alvim nunca chegue à herança nem saiba que é filha ilegítima de Anselmo. Para piorar tudo isto, Mercedes, que tem uma paixão louca por Zé Maria Pardal, também está envolvida com o seu advogado Dr. Vidigal, e Zé Maria Pardal vai se apaixonar por Paula Alvim. Esta novela teve 122 episódios, foi um fracasso de audiências, estreou no horário das 19 em 2003, pouco antes dos Morangos estrearem, numa tentativa que a TVI já estava de fazer novelas mais leves para aquele horário. É uma novela de cariz cómico, mas por não ter resultado, rapidamente saiu do seu horário e foi para as sextas-feiras, onde dava cerca de 15 a 20 minutos. Muito pouco tempo, apenas um dia por semana, o que fez com que a novela se estendesse no ar até 2005, apesar da sua curta duração. Outro facto curioso desta novela é que no genérico podemos ver Rita Pereira ainda antes da fama, como uma das pretendentes de Zé Maria Pardal. Coração Malandro é adaptada do original colombiano Pedro El Escamoso. Nunca Digas Adeus é uma novela da TVI de 2001 adaptada do original mexicano Mirada de Mujer, que por sua vez é adaptada do original colombiano Senhora Isabel. Nunca Digas Adeus fala sobre a história de Vera de Almeida Barreto, que é casada com Lourenço e tem 3 filhos. A relação deles já está totalmente monótona e ela apaixona-se por um homem mais novo, João Dias, que é um jornalista separado e com um filho. Tem 2 amigas, a Becas e a Rosarinho, que são amigas dela, mas na maior parte das vezes só a querem ver pelas costas. Além disso, Vera vai descobrir que o seu marido, o Lourenço, apesar de ter ciúmes desta relação, também se apaixonou por uma mulher mais nova, Daniela, que vai engravidar dele. Paralelamente a isto, Vera também tem os seus 3 filhos, o Tiago, que é um jovem que toca numa banda, Mónica, com anorexia, com bulimia, também vai engravidar ao longo da novela, e Madalena, que é a jovem popular e super leal ao pai. Das novelas adaptadas da TV, esta foi a que teve mais sucesso, terminou com uma média geral de 10,8% de rating. Não foi uma média extraordinária para a época em que 2001 se fazia audiências muito maiores, mas teve uma boa estabilidade e nunca mudou de horário. Era exibida ali na faixa das 11 da noite. Esta novela repetiu em 2005 na RTP África. Tudo por Amor é uma novela da TV de 2002, que erradamente é considerada o remake português de Betty la Fea, mas na verdade Tudo por Amor é uma adaptação da novela mexicana El Amor No Es Como Lo Pintan. Alice é uma jovem que vive com o pai, com a avó e com o irmão mais novo. Alice no primeiro episódio tenta conseguir trabalho na agência de publicidade de Castelo Branco e cria uma grande amizade com Vasco, o presidente da empresa. No início, quando vai entregar o currículo, Alice é rejeitada pela sua aparência, mas quando Vasco a encontra no corredor e começa a falar com a rapariga, surge uma grande amizade entre ambos. Alice é uma apaixonada por cinema, começa a falar num chat online com um realizador chamado Philippe Sabatier
e fantasia como será namorar com aquele rapaz. O que Alice não sabe é que Philippe Sabatier é um pseudónimo para Pedro Castelo Branco, seu colega de universidade e também filho do dono da empresa em que foi contratada. A meio da novela dá-se um salto temporal de 3 anos, Alice já deixa de estar na universidade, já está com Pedro. Surge-lhe uma mãe e uma irmã gêmea que são de uma classe social inferior e que tentam se aproveitar dela para subir na vida. Esta telenovela também foi repetida na RTP África Internacional em 2007, porém na TVI e TV Ficção nunca mais. Foi uma novela que também não resultou no seu horário, sendo depois movida para as 3 da tarde, onde dava apenas meia hora, o que também fez com que se estendesse muito pela programação. Episódios pilotos. Nos anos 2000 e no fim dos anos 90, José Eduardo Muniz queria que a TVI começasse a ter mais séries. E a TVI teve séries muito conhecidas como Super Paia, News 7, Os Batanetes, Prédio do Vasco. A questão é que Batanetes, por exemplo, e Prédio do Vasco competiram com outras séries, nomeadamente com o Compadre Inácio, que teve só um episódio. José Eduardo Muniz o que é que fazia? Às vezes, quando não sabia qual série aprovar, mandava gravar um piloto de cada uma e eram exibidos uma num dia e depois no outro. A que tivesse mais audiência era a que prosseguia para ser uma série completa. Dentro destas tentativas falhadas, houve o Compadre Inácio, Uma Família Normal, Entre Marido e Mulher. Tais episódios foram transmitidos apenas uma única vez e não estão disponíveis em nenhum lugar. Todos devem conhecer a série O Prédio do Vasco, que teve uma pequena série derivada com um elenco infantil chamada Vasquinho e Companhia. Os Batanetes também tiveram uma série do mesmo tipo chamada Batanetes e Batanitos, em que apenas o elenco infantil aparecia. Esta série, infelizmente, também não se encontra em lado nenhum. A TVI Ficção nunca a repetiu, o que até é estranho, uma vez que repete a série Vasquinho e Companhia e também repete os Batanetes quase em loop desde o início do canal. Inclusive, os Batanetes estão agora disponíveis na Prime Video e Batanetes e Batanitos nem vê-los. Ninguém Como Tu. Ninguém Como Tu foi das novelas mais bem-sucedidas de sempre da TVI. A personagem Luís Albuquerque, que fazia de tudo para não ficar pobre e continuar com a sua vida luxuosa. A cassete que o último episódio saiu da Plural numa escolta policial, numa carrinha. Foi todo um fenómeno e o último episódio teve quase 70% de share. Esta novela já foi repetida inúmeras vezes. Mas o que pouca gente sabe é que a novela esteve muito perto de ser muito diferente daquilo que o público conheceu. Antes da sua estreia, a novela deu uma dor de cabeça grande a José Eduardo Muniz. Vários episódios foram regravados, há atores substituídos por outros, há atores a mudar de personagem, o próprio enredo foi alvo de ajustes. Júlia, a personagem de Dalila Carmo, iria ser interpretada por Sofia Alves. Há quem diga que foram gravados mais de 30 episódios desta versão. Provavelmente nunca foram editados, ou se foram poucos. Mas é bem provável que a NBP, ou seja, a Plural, ainda tenha esta pré-versão de Ninguém Como Tu nos seus arquivos. Morangos com Açúcar. Morangos com Açúcar é uma série que está disponível em todo o lado, está sempre a repetir, mas como é óbvio, uma série que se estende durante tanto tempo, haverá sempre conteúdo que vai se perder. Listando rapidamente conteúdos indisponíveis dos Morangos com Açúcar. Morangos com Açúcar, a peça, retrata as personagens da primeira temporada a fazer uma peça de teatro dentro da peça de teatro. Os eventos da peça já são depois da narrativa da primeira temporada, seguem as personagens Sara, Rafa, Ricardo, Pipo, Joana e Catarina. A peça foi gravada em 2005, foi exibida em 2006 e o último registro foi que tenha sido exibida na TVI em 2008. Morangos com Açúcar ao ritmo da amizade. Esta peça também é uma peça similar à da temporada 1, só que com a temporada 3, em que a Susana acha que pode estar grávida do Afonso. Também acontece depois dos eventos da temporada 3. Foi exibida também na televisão algumas vezes e hoje em dia não se encontra em lugar nenhum. Clube Morangos. Clube Morangos foi um talk show apresentado por alguns moranguitos, nomeadamente Joana Duarte, Ana Rita Tristão, Angélica Vieira. E foi um programa que surgiu durante a altura em que a 4ª temporada dos Morangos estava no ar. Era gravado no Marquês de Pombal, à frente do Diário de Notícias, na rua. O cenário tinha paredes de vidro que permitia que quem passasse na rua aparecesse no programa. E traziam convidados, atores dos Morangos, ex-atores dos Morangos, bandas dos Morangos, bandas que faziam parte da banda sonora dos Morangos.
E foi uma forma de tentar treinar os atores também para serem apresentadores. O programa não teve grandes audiências e acabou passado pouco tempo. FF, tudo o que quero. Toda a gente aqui deve conhecer a música do FF, O Meu Verão Não Acabou. A verdade é que o FF, que se popularizou como Tomé na terceira temporada dos Morangos, gravou um videoclipe que pode ser visto aqui para a música Tudo o que Quero. Este videoclipe passou algumas vezes na televisão, mas infelizmente a TVI e a Farol Música, que é a editora discográfica pertencente ao grupo da Média Capital da TVI, nunca fizeram upload do videoclipe na internet. Desert no Armazém. Há um vídeo dos Desert a cantar Verão Azul na terceira temporada dos Morangos com Açúcar, onde estão no pavilhão onde vários personagens geralmente faziam batalhas de dança e descontraíam. Só que este momento não está disponível em nenhum dos episódios da terceira temporada. O que levanta questões. Bem, eu acho que simplesmente nunca repetiu e não está nem na Prime Video nem no TV Player, porque simplesmente este momento deve ter sido gravado à parte e foi exibido à parte. Pode ter sido exibido depois de um episódio, mas deve ter sido arquivado à parte, por isso não deve ter sido arquivado dentro de nenhum episódio. Se a TV ainda tem este momento ou não, não sei. Cenas do Dino. Como toda a gente sabe, o Francisco Adam, infelizmente, que fazia o popular Dino, faleceu em abril de 2006 num trágico acidente de carro, fazendo com que toda a história dos Morangos com Açúcar fosse alterada. Francisco Adam já tinha sido avisado que seria o protagonista da temporada de verão e possivelmente da temporada 4, juntamente com Diana Chaves, e o seu fatídico acidente fez com que tivessem que mudar toda a história. A TV Guia, em maio de 2006, revelou qual seria a história caso Dino se tivesse mantido na série. Se o Dino Man não tivesse ido naquele balão, naquele episódio, que será eternamente lembrado por ser uma situação inédita no nosso país, veríamos o Dino e a Susana juntos num piquenique e a começar um namoro com a ajuda de Crómio. Haveria então o embarcar num romance que o transformaria num jovem mais responsável e maduro. A paixão deles iria crescer de forma intensa, enquanto o Fred e a Alice decidiriam passar as férias perto de Teresinha. Vale salientar aos fãs que a saída de Inês Castelo Branco e Paulo Rocha já estava planeada. Não seria definitiva, já que a nossa ideia era, na temporada de verão, os alunos da Barra irem passar férias com eles. O estabelecimento, o bar do Fred, seria transferido para as mãos do Dino, que juntamente com a Susana iam morar na casa do Fred e da Alice. A casa haveria de se transformar numa residencial, onde se passariam todo o tipo de problemas. Embora enfrentassem desentendimentos frequentes, estes desentendimentos sempre culminariam em reconciliações. No auge do verão, e porque contávamos com o Francisco para futuras temporadas, quase inevitavelmente o Dino encontraria um novo amor, que estaria hospedada na sua casa. Não há certezas de como tudo se iria desenrolar, mas é certo que no final ele e a Susana iriam casar e jurar amor eterno. Uma narrativa digna de contos de fadas, mas lamentavelmente esta bela história de amor nunca será concretizada. Ele saiu no episódio 171 da terceira temporada, contudo, ele gravou para além das cenas que nós vimos na televisão. Só que os autores, quando se juntaram para decidir qual seria o final mais adequado para a personagem, decidiram acabar ali na altura do piquenique. No entanto, outras cenas mais para a frente já tinham sido gravadas e que acabaram por não ser usadas nos episódios, tendo depois sido eliminadas ou então regravadas. Estas cenas não entraram nos episódios finais, não sei se a Plural ainda tem algumas destas cenas a mais que nós não vimos na televisão guardadas, mas é uma lost media porque nunca foi para o público. Finais de Ninguém Como Tu. Falamos de Ninguém Como Tu e da sua estreia atribulada, dos bastidores, do facto da novela ter sido reescrita, regravada. O final de Ninguém Como Tu foi bastante ousado. A TVI gravou 8 possíveis finais com várias personagens a ser o assassino do António. No entanto, foi no próprio dia de manhã que montaram um episódio e selecionaram o assassino. Sendo assim, os restantes finais nunca chegaram a ter uma montagem oficial e a ser integrados dentro do episódio. É incerto novamente se a TVI e a Plural têm ainda as fitas, os registros desses outros finais gravados. Fica aqui o questionamento. Ilha do Mar, em 2002, também teve finais alternativos, teve 3, em que o público é que telefonava para escolher qual o final. O final selecionado acabou por ser o mais óbvio, no entanto os outros 2 finais nunca viram a luz do dia. Tempo de Viver foi uma telenovela também com muito sucesso da TVI e uma das mais polémicas da altura.
As personagens de Ana Guiomar e Frederico Barata casariam-se na novela. As gravações do casamento, inclusive, saíram na imprensa, como podem ver. Só que depois, na novela, estas cenas nunca foram exibidas. Não se sabe ao certo o que é que aconteceu, foi gravado e nunca chegou a ir ao ar. Trio Maravilha. Depois de participarem na primeira companhia, Cristina Areia, Jorge Monreal, Alexandre Frota e José Castelo Branco, que foram os 4 finalistas do reality show, pela mão de José Eduardo Muniz, juntaram-se para fazer a sitcom Trio Maravilha. A sitcom Trio Maravilha juntava vários sketches também, em que os atores seriam super-heróis, crianças, apresentadores de telejornal. Infelizmente esta série nunca foi repetida. Do que eu sei, teve 14 episódios. Foi produzida pela Skylight Entertainment, uma subsidiária da Valentim de Carvalho. A TVI poderia capitalizar muito em cima da série. É uma pena realmente não tirarem proveito nenhum desta produção. Séries da Marina Mota. A Marina Mota é uma grande atriz e uma grande comediante, já sabemos, de televisão, de teatro. E nos anos 90 teve uma produtora sua, que produziu séries para a TVI como Bora Lá Marina, que teve muito sucesso, e As Pupilas do Senhor Doutor. Ambas estas séries não podem repetir. A produtora da Marina Mota faliu. Geralmente quando há massa falida e uma produtora decreta falência, não há tempo para conseguir determinar para quem é que ficam os direitos. E então fica como se costuma dizer em Águas de Bacalhau. Diz-se que em 2005 os direitos foram localizados nas Ilhas Caimão, mas quando chegaram lá para tentar negociar e tentar ter os direitos para si, os direitos já não estavam lá. Praticamente impossível descobrir onde é que estão esses direitos hoje em dia. A produtora da Marina Mota também produziu séries para a SIC, que poderemos falar num futuro vídeo. Débora Picoito. Débora Picoito foi um programa do extinto canal Mais TVI. Débora Picoito foi uma concorrente do Secret Story 4, que viralizou na altura depois de cantar lá dentro da casa. O público considerou que a jovem tinha potencial de se tornar cantora, e assim a TVI também, e decidiram criar um reality show à volta dela, em que Débora viveria numa casa, teria aulas de canto, de dança, para se tornar uma cantora. O programa foi abruptamente interrompido. Por acaso lembro-me bastante de ver este programa. Deve ter sido eu e mais 8 pessoas. Ela desentendeu-se com o CC, que era o professor de canto dela, e simplesmente o programa acabou. Ela teve de abandonar a casa, acharam-na arrogante, prepotente, e simplesmente a carreira dela e o programa terminaram. De registros deste programa há muito pouca coisa, e também não sei se será benéfico para a Débora este programa alguma vez mais repetir. Inspector Max 2017. Acho que todos nós sabemos o que é o Inspector Max e sabemos que a TVI há uns anos tentou fazer uma nova série do Inspector Max, uma continuação. A verdade é que a TVI não exibiu a série toda e faltam ser exibidos 2 episódios. Em janeiro de 2023 faltavam 3 episódios, a TVI exibiu um dos episódios que faltava e ainda faltam ser exibidos 2 episódios da série. Se vocês repararem, ao fim de semana de manhã e na TVI Ficção só repete a série antiga. A série não foi produzida pela Plural, que é da TVI, foi produzida pela Coral. E supostamente no contrato estava escrito que a TVI tinha que emitir todos os episódios na TVI generalista, na 4, para depois finalmente poder começar a repetir a série. Não sei o que é que a TVI está à espera, mas ainda faltam 2 episódios de Inspector Max 2017 inéditos para serem exibidos. Survivor Portugal. Pouca gente deve conhecer, mas Portugal teve uma edição do Survivor feita pela TVI na altura em que o Big Brother 4 estava no ar. O programa foi filmado no Panamá em 2001, foi apresentado por Paulo Salvador e os diários eram conduzidos por Teresa Guilherme. O programa não teve audiências desastrosas, mas infelizmente não foi o esperado pela TVI, o que nunca justificou uma nova edição. Miguel Ganhão Pereira. Miguel Ganhão Pereira foi um jornalista da TVI dos anos 90 que com 29 anos suicidou-se atirando-se da ponte 25 de Abril. Era muito querido por todos os seus colegas
E José Eduardo Muniz, em 2008, numa entrevista, até considerou que foi o momento mais crítico para si na TVI, quando a morte deste jornalista sucedeu. Suicidou-se a 4 de dezembro de 2000, nada fazia prever. Há pessoas que sugerem que a sua morte pode ter também tido alguma coisa a ver com o caso de Camarate, caso que foi coberto por ele, que, não querendo tomar muito tempo, foi um acidente aéreo que aconteceu em 1980, investigado diversas vezes, com teorias sobre um possível atentado, mas nunca houve conclusões definitivas do que aconteceu realmente neste caso. E Miguel Ganhão Pereira foi um dos jornalistas que tentou realmente tocar o dedo na ferida e cobrir este caso e tentar investigar o que poderia ter acontecido. Há pessoas que sugerem que a sua morte pode ter tido a ver com este caso, por ter entrado numa depressão, por ter sido ameaçado. Não queremos saber ao certo, mas a verdade é que as imagens deste jornalista e deste caso, que foi amplamente divulgado na altura, simplesmente desapareceram. Bem, minha gente, e é tudo para este vídeo. Haveria muito mais coisas que eu poderia dizer sobre cada um destes temas, só que também tentei acelerar para não ser exaustivo. Se conhecem outros casos sobre Lost Media da TVI, não se inibam, comentem. Se sabem informações ou se têm gravações de algum destes programas e novelas que eu falei, também comentem. Digam sugestões e vemo-nos noutro vídeo.